Olá, como vai? A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o missionário Marcelo Souza, da Comunidade Católica Mãe do Redentor. Quero convidar você para nos próximos 30 minutos ouvir, meditar, se deliciar com a Palavra de Deus, porque está entrando no ar mais um programa Resgate. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, você que todas as semanas tem acompanhado o nosso programa Resgate, você que pela primeira vez está sintonizando o canal 6, a TVC, aqui no Rio de Janeiro, assistindo ao programa Resgate. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e pela sua oração. Eu gostaria de, antes da gente começar a palavra, deixar aqui alguns toques importantes para você. Nós vamos começar já nas próximas semanas, talvez daqui a 2 ou 3 semanas, um quadro especial no programa Resgate. Muitas pessoas têm mandado e-mails, mensagens, enfim, com perguntas, com aconselhamento, pedindo um conselho, situações das mais adversas. Olha, problema com o filho, com o marido, dúvidas sobre fé, dúvidas sobre questões do dia a dia, posso isso? Uma pessoa que crê em Jesus pode frequentar esse lugar ou aquele outro? E nós vamos usar a palavra de Deus para explicar ao povo, pela palavra e por aquilo que a igreja nos ensina. Então, se você quer participar, se você está passando por algum momento de dúvida e você gostaria de uma resposta, não de um homem, mas baseado na palavra de Deus, você pode acessar o nosso site www.mãedoredentor.com.br. Acessando o site, você vai ver logo ali, lá em cima tem uns links, fale conosco. Você entra ali, coloca o seu e-mail, a sua pergunta. É importante você dizer se você quer, se você autoriza ou não a divulgação do seu nome, porque se você disser, olha, é uma coisa muito íntima, não quero que diga o meu nome, nós vamos criar aqui um pseudônimo, nome qualquer, para proteger a sua identidade, tá bom? Então você já pode fazer isso. Nós vamos selecionar as perguntas, a produção vai selecionar as perguntas, porque muitas são repetidas, então nós vamos fazer assim, juntar e ver o que está mais ou menos parecido e a resposta para todo mundo. Vai ser sempre no finalzinho do programa, tá ok? Então você, durante todo o programa, você vai ver aí o site da comunidade, a forma que você tem de se comunicar com a gente, e quero aproveitar para fazer um convite. Toda terça-feira, às 19h30, às 7h30 da noite, em Olaria, no bairro de Olaria, fica entre Penha e Ramos, em frente ao 16º Batalhão, nós temos o grupo de oração Mãe do Redentor, que é da Comunidade Católica Mãe do Redentor. Eu estou lá pregando a palavra de Deus, orando com você, vai ser um prazer receber você, sua família, enfim, se você puder, vem estar conosco. O endereço é Rua Paranapanema, 752, em Olaria. Então, só como ponto de referência, fica em frente mais ou menos, assim, do ladinho do 16º Batalhão da Polícia Militar, que o povo chama de Antiga Invernada. Então, se você pode, toda terça, não adianta você ir segunda, quarta, quinta, você não vai encontrar gente. Só às terças-feiras. Toda terça-feira, às 19h30, termina sempre às 21h30, às 9h30 da noite. Pontualmente, 9h30, já está liberado para você ir para casa, cheio da graça de Deus. Tá bom? Queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está lá em Provérbios 16. Provérbios 16. Eu vou ler a partir do versículo 1 e vou intercalando. Versículo 1 diz assim: cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos, preste atenção, todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações.
Lá no versículo 9 diz assim: o coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos, nós vamos avaliar aqui dois aspectos importantes. Primeiro, a palavra diz que cabe ao homem formular projetos em seu coração. Então a palavra já nos mostra uma coisa, que não é Deus quem formula projetos, é o homem. O homem formula, porque diz a palavra, cabe ao homem formular projetos em seu coração. Mas é do Senhor que vem a resposta. Então, o primeiro aspecto é que o homem precisa formular um projeto. Exemplo. Eu queria tanto que Deus me desse uma graça de um casamento bom. Eu estou falando para as solteiras, hein? As que já são comprometidas é outra história. As solteiras. Queria tanto que Deus me desse um casamento maravilhoso, abençoado, que eu fosse muito feliz. É um projeto seu? É. Deus vai confirmar esse projeto que está no seu coração, certo? Mas a escolha que você faz é que vai determinar o sucesso desse projeto. Se você sabe que o camarada é preguiçoso, não gosta de trabalhar, não vai com a cara da sua família, resmungão, não te honra, não te respeita, você já sabe o que é o futuro, né? Precisa de bola mágica, precisa de bola de cristal, se é que pode-se dizer que isso existe, que não existe. A Bíblia nunca permitiu que isso fosse prática de uma pessoa de Deus. Então, você está selando o seu futuro e determinando o seu futuro a um fracasso. São as suas escolhas hoje que determinam lá na frente o que você vai passar. Porque tem muita gente que pede conselho, e por isso até que nós vamos fazer um quadro aí de perguntas, né, para orientar o povo, porque muita gente diz assim, Deus não falou comigo. Como não falou? Há a pregação para você, há a palavra de Deus para você, mas você prefere o seu caminho. O segundo aspecto é que lá no versículo 9 diz assim que o coração do homem dispõe o seu caminho, conforme o versículo 1. Mas completa, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Senhor, eu tenho projetos. Os meus projetos são esse aqui, ó, esse e esse. Agora, Senhor, eu te peço que você dirija os meus passos. Porque eu posso muito bem pegar o meu carro e sair do Rio a São Paulo, eu conheço o caminho. Eu pego a rodovia Dutra, né? Direto, eu vou dar em São Paulo. Tranquilo. Só que quem dirige os meus caminhos para que a minha viagem seja tranquila é Deus. O desejo de chegar até o outro ponto da linha, eu planejei no meu coração, mas eu convido a Deus, o Senhor, para dirigir os meus passos, para que eu não comece a atribuir, e tem muita gente que gosta de fazer isso, atribuir ao inimigo das nossas almas, das nossas vidas, aquilo que é competência nossa. É compromisso meu. Eu costumo dizer que aquilo que é para o homem fazer, Deus não move uma palha. Aquilo que é para o homem fazer. Eu até já contei esse testemunho de uma senhora que nos convidou para orar por ela, o colesterol muito alto, nós fomos orar na casa dela. No final da oração, ela serviu, ela de Minas, serviu, sabe o que? Torresmo para a gente. Tem como Deus agir ali, porque a parte dela ela não fez. Então, eu sigo o meu projeto, quer dizer, eu posso formular o meu projeto no meu coração, mas eu dependo do Senhor. O Salmo 36,4 vai dizer assim: põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração Ele atenderá. Eu vou colocar os meus planos, os meus sonhos nas mãos de Deus. Eu vou lutar para que esse sonho se realize.
E Deus, conhecendo o meu coração, Ele vai me conceder. Aí entra uma outra parte importante dessa mensagem. É que Deus, Ele pode não me dar o que eu estou pedindo. Não, Deus está vendo algo lá na frente que eu não estou vendo. Deus pode até não me dar. Vai me dar algo muito melhor. Porque o homem tem uma visão limitada. Deus, que transcende espaço, história, tempo, cronos, tudo isso é ultrapassado pela grandeza de Deus, tudo isso está abaixo da grandeza de Deus, isso fica em segundo plano. Então Deus, que vê todas as coisas, está acima de todas as coisas, Ele vê que não é bom para você. Quantas vezes eu encontrei pessoas que disseram, estou muito chateado com Deus. Aí você pergunta, por quê? Ah, estava tudo certo para aquele trabalho, aquele emprego. Ah, olha, ia ser uma bênção. Você orou a Deus? Orei, eu entreguei a Deus. E o que aconteceu? E de repente eu fui dispensada. Olha, Deus viu algo que você não viu. Deus vê lá na frente. Deus sabe o que está reservado para você lá na frente. Às vezes até tem mocinhas que às vezes até pedem conselho. Eu estava com tudo pronto para casar. O meu noivo, poxa, ele foi embora, me abandonou. Uma tristeza. Muito triste. Porém, vai descobrir que lá na frente era um pilantra. Não era um homem certo para a vida dela. As nossas escolhas hoje determinam o nosso futuro. Eu me lembro que eu estava dando um curso bíblico e os jovens falavam a respeito de adivinhações do futuro. E aí eu resolvi fazer uma brincadeira com eles. Eu disse assim, quem gostaria de saber como vai ser o futuro? Aí uns levantaram as mãos, alguns com medo, ficaram assustados, porque o futuro assusta. Eu disse, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, todos nós vamos ver o nosso futuro. Nós vamos fechar os olhos, nós vamos pensar numa coisa muito boa. Aí eu viajei com eles, né? Fecha os olhos, respira fundo, e eles lá obedientes, né? Fecharam os olhos, respiraram fundo. Nós vamos contar até 3, quando abrir os olhos, você já vai estar no futuro e você vai ver o seu futuro. Mas não pode abrir os olhos. Daí eu fiquei olhando, né? A carinha, porque os jovens ficam assustados, são muito entusiasmados, mas quando você fala qualquer coisa com relação ao futuro, eles ficam um pouco assustados. E eu disse assim, e aí eu fiz todo aquele tom dramático, né? Bom, agora fique preparado, talvez você se assuste um pouco, mas você vai ver o seu futuro. Abra os seus olhos. E aí eles abriram. Professor, estamos aqui dentro da sala de aula. Falei, exatamente. Agora eu vou explicar para vocês. O que eu expliquei para eles, eu explico para você. Quando você faz aniversário, o que as pessoas dão para você? Te dão um passado, um presente ou um futuro? As pessoas te dão um presente. Porque você tem que abrir naquele momento. É para você usar naquele momento. Você não pode guardar para depois. O presente é o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Tem gente que está presa ao passado, por isso não consegue viver o presente de Deus. Estão tão preocupadas com o futuro que não conseguem viver o presente. Então você entende que o melhor que Deus tem para você está no presente. Quer saber como vai ser o seu futuro? Veja como está o seu presente. É de angústia? É de tristeza? É de aborrecimento? É de falta de perdão? É de murmuração? O seu futuro vai ser esse. É assim que você quer viver? Eu sou muito brigão, é meu temperamento, eu puxei minha avó, minha tataravó, toda a minha geração, é todo mundo desse jeito. Você vai ser assim. Você determinou no teu coração que você quer ser assim. Você vai ser assim. Queridos, não existe fórmula mágica. O homem só é renovado quando ele está no Espírito Santo de Deus. Somente Deus pode mudar o coração do homem. Você pode comprar qualquer revista na banca de jornal, porque tem a porção de revista, seja feliz, como ganhar muito sucesso, como falar em público, como isso, como aquilo, mas nenhum livro é capaz de dizer para você ter a vida eterna, senão a Bíblia, a palavra de Deus.
Eu, como católico, e convido você que é católico, você que é evangélico, que você coloque em primeiro lugar na sua vida a palavra de Deus, a Bíblia, para que o seu presente seja vivido intensamente. Cabe a você fazer ou formular projetos no seu coração. Marcelo, como vai ser o futuro? O meu futuro vai ser exatamente o que eu estou vivendo hoje no meu presente. Tranquilidade, amor com a minha família. Posso e provavelmente vou passar por algumas adversidades, porque é muito natural, o homem passa por isso. Está lá em João 16:33. Refiro-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lá em Romanos 8, quando o Senhor vai falar para a gente a respeito daqueles que mesmo diante da nudez, da perseguição, das tribulações, não se deixaram levar e o amor de Deus prevaleceu sobre todos eles. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, planeje no seu coração algo para o futuro, mas que já seja para ser vivida agora no presente. Você imagina uma festa, chegando num salão de festa e uma pessoa dizendo: eu trouxe um passado para você. Olha, eu trouxe um futuro para você. Presente é tão bom, querido, que é para ser visto agora, ser vivido agora. Eu conto uma história para você de um rapaz que morava numa fazenda e ele tinha um pai que tinha algumas posses. Era um homem muito investidor, muito comedido nas suas gastanças, né? Nos seus gastos, não fazia grandes dívidas. E daí, quando ele morreu, evidentemente antes dele morrer, ele chamou o filho e disse: filho, eu quero deixar uma herança para você. E o filho ficou muito feliz, porque ele tinha mais 2 irmãos. Então ele ficou muito feliz porque ele era o caçula. Então ele disse: papai vai deixar uma coisa boa para mim. Olha, não passou muito tempo, o pai daquela família faleceu e o advogado então chamou a família e disse: nós vamos ler aqui o testamento. Para o filho mais velho, ele está deixando aqui a fazenda, as outras terras, mais algumas propriedades. Para o filho do meio, ele está deixando aqui algumas joias, está deixando aqui também algumas plantações, gado e tratores. E para o mais novo, para o caçula, ficou uma Bíblia. Olha, mas o menino ficou doido. Mas como é que aquele velho, olha a expressão que ele usou, aquele velho fez isso comigo? Para os meus 2 irmãos ele deixou riqueza e para mim deixou uma Bíblia. E aí o advogado então pegou a Bíblia e disse assim: está aqui, ó. Ela já está inclusive aqui para você. Ele pegou a Bíblia, não fez nem questão de abrir. Saiu, foi para o outro lado da fazenda. Ali ele jogou a Bíblia num canto, jogou a Bíblia assim, ó. Esqueceu lá. Os 2 irmãos começaram a prosperar financeiramente, começaram a comprar mais e mais e a ter funcionários e acabaram mudando ali. Ele ficou naquela fazenda e por não ter mais dinheiro, né, o gado foi morrendo, as máquinas já não tinham manutenção, a fazenda foi ficando bem destruída, começou a passar fome e daí ele todos os dias ele ficava assim amargurado mesmo. Poxa, meu pai não podia ter feito isso comigo, eu sempre fui um filho tão bom com ele. Ele deixou tanta coisa para meus irmãos e para mim ele deixou um pedaço de papel, um livro que para mim não tem importância alguma. Então, naqueles questionamentos, ele acabou entrando naquela biblioteca já muito antiga, já empoeirada, já gasta pelo tempo, a traça já roendo tudo. E ele então resolveu abrir a Bíblia que o pai havia deixado. E quando ele abre a Bíblia, ele encontrou um papel. Na verdade, era um certificado de todas as ações em moeda estrangeira que o pai tinha deixado para ele.
E ele deixou um bilhete assim, olha, meu filho, se for sábio, encontrarás na palavra de Deus a sua riqueza. Mas se não abrir a Bíblia, você será inteiramente infeliz. Se não descobrires a palavra, será inteiramente infeliz. E quando ele abriu, que ele viu, porque as moedas se valorizavam, né? Porque eram moedas estrangeiras e já estavam até valendo mais, ele descobriu a grande riqueza. E daí ele começou a se questionar, passei tantos anos na miséria e tendo aqui dentro deste livro, meu pai deixado uma riqueza para mim. Se você já entendeu o que eu quis dizer, eu digo graças a Deus. Ao invés de você ficar lendo horóscopo, essas mandingas, lê a palavra de Deus. A riqueza que há na palavra do Senhor. Eu posso pegar aqui, por exemplo, abrir aqui o Salmo 135, ou na sua Bíblia, dependendo, pode ser o Salmo 136. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Você está sendo perseguido, você abre no Salmo 72, no versículo 8. Zombam e falam com malícia, discursam em tom ameaçador. Com seus propósitos afrontam o céu e suas línguas ferem toda a terra. Mas aí ele diz assim no versículo 20, como de um sonho ao se despertar, Senhor, levantando-vos, desprezai a sombra deles. Estarei sempre convosco, porque vós me tomastes pela mão. É um consolo. Consolo para a sua vida que está na palavra de Deus. Você tem planos no seu coração? Então coloque como regra de vida a Bíblia, a palavra de Deus. São verdades, eu até faço um apelo, se o Brasil tivesse a Bíblia como regra, nós não precisaríamos nem de Constituição, nem de leis, porque toda a justiça está na palavra de Deus. Se os homens não conseguem cumprir o que está aqui, seguir os preceitos do Senhor, como vão encontrar a felicidade? Lá no livro de Isaías, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, lá no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, Isaías 1, livro do profeta Isaías, capítulo 1, no versículo 19, diz assim, se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. Ser dócil e obediente a quem? A quê? A palavra de Deus. Se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos dessa terra. O homem não pode ser feliz sem Deus. Os americanos, e a grande parte dos americanos, tiraram Deus da jogada, das escolas. Não permitiram mais que a Bíblia fosse lida em algumas escolas americanas. Você está vendo o resultado? A Europa resolveu tirar Deus da jogada. Deus não faz mais parte da nossa história. E você vê uma Europa destruída financeiramente, moralmente. O Brasil, seguindo a mesma linha, resolveram deixar Deus de lado, resolveram colocar Deus fora do presente. Fez parte do passado, mas não mais do presente e muito menos do futuro. Como é que os planos do seu coração vão se realizar? Querido, querida, eu estou falando isso para o seu bem. Eu estou nesse espaço na televisão, não é para aparecer, porque quem me conhece sabe que eu nem gosto de televisão, gosto muito de rádio. Televisão você mostra sua cara, você mostra que você é feio. Rádio as pessoas vão pela voz, pela suavidade da voz. Mas se eu estou aqui na televisão, é para conquistar você para Deus, para dizer para você, leia a palavra de Deus, seja comprometido com Deus para que os teus planos sejam realizados em Deus.
O que é um homem sem Deus? Nada. Quem é Deus sem o homem? Deus. Ele continua sendo Deus. Então eu falo para você que está passando por um momento difícil, momento de depressão, de angústia, de sofrimento. Abre o seu coração, dá uma oportunidade para Deus agir. Faz uma experiência. Tem até uma propaganda assim, satisfação garantida ou seu dinheiro de volta? Então eu digo a você, faça uma experiência, convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. Satisfação garantida ou a sua vida velha de volta? Tem certeza que não é isso que você quer, uma vida velha, mas uma vida nova em Jesus Cristo. Desejo isso do fundo do meu coração, para que muitas pessoas encontrem Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, como aquele que pode trazer a solução para o seu problema. E não esquecer do ponto central dessa mensagem, que é: cabe a você, cabe ao homem, os planos, os projetos. Mas é Deus quem determina o caminho. É Deus quem abençoa os seus planos. Você vai casar? Glória a Deus, seja feliz, mas convide Deus para entrar no seu casamento, senão não dá certo. Está abrindo uma empresa, está abrindo um negócio, Deus abençoe, seja próspero, gere muitos empregos, mas convide Deus para fazer parte dessa história, porque sem Deus você não vai em frente. Tudo aquilo que o homem planeja e Deus não está, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai se decepcionar. Somente Deus tem o caminho e mostra para nós o caminho certo, porque Ele é o único caminho, verdade e vida. Amém? Queridos, fazer um convite aqui para você que ainda não foi visitar os nossos encontros de oração da Comunidade Católica Mãe do Redentor, estamos em Olaria, fica ali na zona da Leopoldina, fica entre Ramos e Penha. Em Olaria, se você for até a estação de trem de Olaria, por exemplo, é fácil também, Rua Paranapanema, número 752, ao lado do 16º Batalhão, o quartel da Polícia Militar, antiga Invernada. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, terminando às 9h30 da noite. 9h30 em ponto termina. Então quero convidar você para você estar conosco. Você vai ouvir uma palavra, um consolo que vem da parte de Deus. Então quero contar com você. E não se esqueça, quando o programa acaba, ele fica na internet. Então todo domingo eu encontro você aqui às 3 da tarde, no canal 6. E toda segunda, às 5 da tarde. Certo? Então que Deus abençoe você, seja muito feliz e eu termino pedindo a Deus que derrame sobre a sua vida todas as bênçãos do céu. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe esse irmão, essa irmã que assiste o programa Resgate nesse momento. Derrama a tua graça, a tua bênção, o teu perdão sobre todos nós. Sejamos sábios, ó Deus, nos dê a sabedoria de planejar e de convidar o Senhor para ser aquele que vai guiar o nosso caminho para chegar ao bom êxito. Muito obrigado, Deus, por mais um programa e até semana que vem, se Deus quiser. Até lá.